Bom, agora nós temos uma mensagem muito séria para falar para todos. Apocalíptica. Uma mensagem totalmente arrasadora. Uma mensagem que vai fazer você parar tudo, refletir, mais ainda do que você já tem parado e refletido ouvindo a nossa programação. A programação do Projeto Amor ao Próximo, da religião yeshuânica da unidade, a única religião de Deus na Terra, na fé judaico-apostólica. É muito sério o assunto que nós vamos tratar aqui agora. Envolve a maior quantidade de chances de sobrevivência sua e da sua família. Por quê? Porque você vai saber agora. Muita atenção. Agora nós vamos falar sobre o fim do mundo. Agora nós vamos falar sobre Apocalipse. Nesta manhã, nós vamos falar sobre os eventos finais que antecedem a volta de Yeshua Jesus. Os eventos finais que antecedem a gloriosa volta de Yeshua Jesus. E esses eventos são chamados de Apocalipse. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora, elas têm essa dúvida. Que sinais haverá da volta de Yeshua Jesus e do fim do mundo? Esta dúvida é a mesma dúvida que os discípulos um dia tiveram e perguntaram para Yeshua Jesus. E ele respondeu. E nós vamos saber agora o que ele respondeu para os discípulos que tinham a dúvida e queriam saber quando seriam os sinais da volta dele e o fim do mundo. Para isso, vamos ler Mateus capítulo 24, verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Verso 4. E Yeshua Jesus respondendo disse-lhes: Cuidado, para que ninguém vos engane. E aí do verso 4 até o verso 31, ele fala dos sinais que antecederiam a volta dele e o fim do mundo. Já no verso 32, ele deixa um enigma, o enigma da parábola da figueira. Diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Verso 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, os sinais, sabei que ele está próximo às portas. Verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Verso 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos fazer uma cronologia exegética, analítica, de Mateus 24, do verso 3 ao verso 35. No verso 3, os discípulos, no Monte das Oliveiras,
em particular, perguntam para Yeshua Jesus quais sinais haveria da vinda dele, a segunda vinda dele, e do fim do mundo. Do verso 4 ao verso 31, Yeshua Jesus fala dos sinais. Você pode ler depois os sinais na sua casa. E no verso 32 ao 35, ele dá um enigma. O enigma da parábola da figueira. E na parábola da figueira está exatamente o tempo em que os sinais começam, os sinais terminam e a volta de Yeshua Jesus, ela é realizada. O fim do mundo é realizado. Como assim? É muito simples. Ele disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira, no verso 32 de Mateus 24. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Verso 33. Igualmente, quando vocês verem todos esses sinais, sabei que ele está próximo às portas. Verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então a cronologia é essa. No verso 3 de Mateus 24, os discípulos perguntam para Yeshua Jesus quais sinais haveriam da sua vinda e do fim do mundo. Do verso 4 ao 31, Yeshua Jesus fala do período dos sinais. E no verso 32, 33 e 34, Yeshua Jesus revela o início dos sinais do fim do mundo e da volta dele, e o fim dos sinais que antecederiam o fim do mundo e a volta dele. E como nós sabemos quando os sinais começaram? É muito simples, lendo a parábola da figueira. Vamos entender agora rapidamente a parábola da figueira. A parábola da figueira diz que quando os ramos da figueira se tornam tenros e brotam folhas, sabemos que está próximo o verão. Isso é um sinal da natureza. Quando as figueiras começavam a brotar folhas lá em Israel, o verão estava chegando lá naquela região. E ele falou, em forma de parábola, o seguinte: olha, vocês sabem que quando a figueira começa a brotar folhas, vocês não sabem que o verão está próximo? Então ele fala: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Não passará uma geração sem que todas essas coisas aconteçam. Guarde na sua mente, uma geração bíblica é de 70 anos. Uma geração bíblica é de 70 anos. Uma geração bíblica. Geralmente, os sinais da Bíblia, eu me arrisco a dizer aqui, se não me falha a memória, o cativeiro do povo de Israel, ele foi durante períodos de 70 anos. Sim, os cativeiros do povo de Israel, em várias circunstâncias, que eles ficavam exilados pelo inimigo, na terra do inimigo ou na própria terra, em cativeiro, como escravos, por desobedecerem a Deus, eram de 70 anos. Então, o período de sinais proféticos na Bíblia, muitos deles são de 70 anos. Existem muitos períodos proféticos que são de 7 anos, né? Enfim,
e especificamente, uma geração na Bíblia tem 70 anos. E Yeshua Jesus falou que não passaria uma geração sem que todas essas coisas, os sinais, acontecessem. Agora, nós sabemos que os sinais aconteceriam antes da volta de Yeshua Jesus e do fim do mundo. Agora, para a gente saber quando se inicia o fim do mundo e a volta de Yeshua Jesus, nós temos que saber quando os sinais começam e quando os sinais terminam. Bom, Yeshua Jesus fala em Mateus 24, 34 que não passará esta geração sem que todos esses sinais aconteçam. Ele quis dizer o seguinte: não vai passar 70 anos sem que todos esses sinais aconteçam. Então nós já sabemos que os sinais aconteceriam especificamente no período de 70 anos. Os sinais do quê? Do fim do mundo e da volta de Yeshua Jesus. Agora nós temos que saber quando que se inicia esse período de 70 anos. Quando que se inicia esse período de 70 anos de sinais que antecedem o fim do mundo e a volta de Yeshua Jesus, para a gente começar a contar. Fala para mim, quando que começa esse período de 70 anos de sinais de uma geração de que Yeshua Jesus falou que não passaria sem que todos os sinais acontecessem antes do fim do mundo e da volta de Yeshua Jesus? Quando que começa esse ciclo de uma geração de 70 anos, como está em Mateus 24, 34? Porque quando a gente descobre quando que se inicia esse período de 70 anos, nós vamos fazer a contagem do início desse período de 70 anos, de uma geração de sinais, e o fim dele, e aí passamos a contar a contagem regressiva para o fim do mundo e a volta de Yeshua Jesus. Tem como? Claro que tem. É muito simples. A resposta está na figueira. Vamos decodificar a parábola da figueira em Mateus 24, verso 32, e vamos saber quando se inicia o período dos sinais. Vejamos bem. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Primeira coisa que temos que saber e decodificar na parábola da figueira: o que é a figueira? Quem é a figueira? Bom, a figueira é Israel. Israel é profeticamente na Bíblia chamado de a figueira, é chamado de a oliveira, ok? Israel é chamado na Bíblia de muitos e muitos meios e nomes proféticos. Israel é chamado na Bíblia profeticamente de mulher adúltera, de virgem, enfim, vários nomes proféticos que têm símbolos proféticos. Israel é chamado: oliveira, figueira, mulher adúltera, virgem, bichinho de Jacó, enfim, para cada ocasião em que Deus quer revelar algo para o povo de Israel, ele dava um nome profético para determinada situação. Por exemplo, quando Israel começou a praticar a idolatria, a adoração a outros deuses, Deus chamou Israel de uma adúltera, de uma prostituta, né? Dependendo da situação, Deus ele dava um nome profético para Israel. E agora, aqui, para o fim do mundo e a volta de Yeshua Jesus, Israel é chamado de a figueira. Tudo bem, já sabemos então quem é a figueira da parábola da figueira. É Israel. E Yeshua Jesus disse que quando os ramos se tornarem tenros e brotarem folhas,
sabei que está próximo o verão. Sabemos então que a figueira é Israel, agora temos que decodificar o que são as folhas e o que é o verão. Bem, as folhas é a independência de Israel. Porque desde a época de Yeshua Jesus, Israel foi cativa de outras nações, ela não tinha independência. Israel foi escrava e cativa de Roma, depois dos muçulmanos e depois dos britânicos. Porém, em 1947, pasme você, exatamente no mês de novembro, Israel foi declarado independente nas Nações Unidas por intermediação de um brasileiro, Dr. Oswaldo Mascarenhas, um diplomata do Rio Grande do Sul, que fez todo o percurso, toda a correria para Israel alcançar a independência e então brotar folhas. Então sabemos já, na parábola da figueira, que a figueira é Israel e que o brotar folhas é a independência dela. Agora só falta sabermos o que é o verão. Sabeis que está próximo o verão. O que é o verão? Ouvintes, o verão é quente. O verão representa o Apocalipse e também, porque é calor, e também representa o sol brilhando forte. E Yeshua Jesus é o sol da justiça. Representa a volta de Yeshua Jesus, exatamente o que ele falou. E o que os discípulos perguntaram? Yeshua, lá em Mateus 24:3, lembra? Eles perguntaram no Monte da Oliveira, particularmente, quando será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Ou seja, a vinda de Yeshua Jesus vai ser com poder e grande glória. Brilhará mais do que o sol. Então, o verão, época de sol, representa a volta de Yeshua Jesus e também calor, quente, o Apocalipse. Na primeira vez, o mundo foi destruído com água. Na segunda vez, com fogo. Calor, quente, verão. Ficou bem claro? Então, nós já temos todos os dados, as peças do quebra-cabeça para sabermos quando se inicia os sinais, que é num período de 70 anos, quando ele termina, e aí nós sabemos quando é o fim do mundo e a volta de Yeshua Jesus. Nós não podemos saber o dia e a hora da volta de Yeshua Jesus. O que nós estamos ensinando para você aqui é o início do fim do mundo e depois, é claro, a volta de Yeshua Jesus. Mas nosso objetivo aqui é ensinar para você, deixar bem claro, te alertar para você se salvar com a sua família do Apocalipse, que é o fim do mundo. Aí depois é a volta de Yeshua Jesus. Mas não é aqui o nosso tema. O nosso tema aqui é o fim do mundo, o Apocalipse. Porque a volta de Yeshua Jesus, a hora e o dia nem os anjos sabem, nem Yeshua Jesus sabe, só Deus, o Espírito Santo, que sabe. Mas o fim do mundo, o Apocalipse, tem como a gente saber. E nós vamos saber agora. A figueira é Israel. Os ramos e folhas, a independência. O verão, que é o Apocalipse, e a volta de Yeshua Jesus. Depois, no final do Apocalipse. Estamos entendendo o início do Apocalipse, o fim do mundo. O período dos sinais é de 70 anos. Israel, a figueira, brotou folhas em 1947, no mês de novembro. O período dos sinais é 70 anos. Uma geração. Mateus 24:34 diz. Então nós pegamos quando a figueira brotou folhas, para a gente saber quando é o verão, o fim do mundo.
Quando Israel, que é a figueira, brotou folhas, teve independência, para a gente saber quando é o verão, que é o fim do mundo. E se você contar de 1947, mês de novembro, quando Israel alcançou a independência, a figueira brotou folhas, e você conta um período de 70 anos, que é o período dos sinais, que antecedem o fim do mundo, esse período, esse ciclo termina agora, em novembro de 2017. Aproximadamente 5 meses. E depois desse período que vem, o fim do mundo. E depois do fim do mundo, que é o Apocalipse, o que vem, a volta de Yeshua Jesus, quando o dia e a hora ninguém sabe. Mas o início do Apocalipse, o início do fim do mundo, nós sabemos. É agora, depois de novembro de 2017, porque se cumpre uma geração de 70 anos, que é o período de sinais que Yeshua Jesus falou, que não passaria sem que acontecesse todos os sinais. Sinais do quê? Do fim do mundo e da volta de Yeshua Jesus. E quando começariam os sinais? Quando a figueira brotasse folhas. A figueira é Israel, o brotar folhas é a independência. Israel teve a independência em 1947, em novembro. E esse período de 70 anos termina agora, em novembro de 2017. Conte. De 1947 até novembro de 2017, novembro de 1947 a 2017, novembro, 70 anos. Fim do mundo começa. Você está preparado? Você sabe o que vai acontecer no fim do mundo? O fim do mundo é a abertura dos 7 selos. O Apocalipse, os juízos de Deus sobre a terra, começa com a abertura dos 7 selos. E você sabe o que acontece com a abertura do 7º selo? Do primeiro selo? São 7 selos. O primeiro selo, você sabe? É a Terceira Guerra Mundial, meu querido. A Terceira Guerra Mundial. Depois, a Terceira Guerra Mundial é o primeiro selo, que é o primeiro cavalo, e o segundo selo, que é o segundo cavalo. O primeiro selo é o cavalo branco. O segundo selo é o cavalo vermelho. O terceiro selo é o cavalo preto, que é a fome. O quarto selo é o cavalo amarelo esverdeado, que é a morte. Sabe quanta gente está programado para morrer agora, depois de novembro? O Apocalipse 6 diz que 40% da população da Terra será morta pela fome, pelas guerras. 40% da população será morta por pestes e pelos animais selvagens que vão ficar revoltados para estarem devorando a carne das pessoas. O nosso programa chegou ao final, mas você pode estar ligando para a gente no 3221-0445 ou 99524-1735 para maiores informações. Shalom, até o próximo programa com o servo líder Hugo Silva. Se prepare. O fim do mundo começa depois de novembro. 74, canal 290. Rádio Nova Jerusalém FM, 105,9 MHz. Se você ou alguém na sua casa está vendo tudo mais de perto, tá na hora de saber como é que tá a visão, não é mesmo?